Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Este vídeo é o sétimo de política e vai ser sobre a liberdade económica e eu tenho apenas um objetivo com este vídeo e é que vocês ficam com pelo menos metade da revolta com que eu fiquei ao ver as estatísticas e os estudos que vi para fazer este vídeo. Porque eu já tenho mais ou menos uma noção das coisas e como elas são, mas ficar a olhar para os números outra vez é mesmo revoltante porque a solução está à vista e as pessoas não querem ver, a maior parte dos políticos especialmente não quer ver. Mas vamos ao vídeo então. Portanto, em primeiro lugar, temos que perceber o que é a liberdade económica. Liberdade económica é, se imposta em termos simples, a liberdade de eu, enquanto um agente individual, uma pessoa, ou um agente coletivo, uma organização, uma empresa, interagir com a economia de um Estado, de um Estado não, interagir com a economia de um país ou de um território sem intervenção do Estado e sem a intervenção de outros agentes económicos que tentem regulá-lo à força, ou seja, que não se baseiem na interação voluntária. E também é a liberdade de eu ficar com aquilo que eu produzo, aquilo que eu construo ou que faço em nome de outra pessoa e a pessoa me paga. Portanto, o meu salário é apenas meu, não é de mais ninguém, e aquilo que eu construo é apenas meu. Portanto, tenho o direito à propriedade e esse direito é bem respeitado. Então, isto é algo super importante que eu vou deixar na descrição e que peço mesmo que vejam porque tipo, faz parte do vídeo, só que não dá para pôr aqui uma lista inteira. É o Índice da Liberdade Económica, o ranking da liberdade económica, sendo que os países são avaliados do mais livre para o menos livre e são avaliados vários critérios e tenho a história de cada país mais ou menos resumida para explicar porque é que as coisas são como são. Pronto, para mim, tipo, peço-vos, vejam só a lista e vejam a ordem em que está. E depois pensem no, como é que eu vou dizer isto? Naquilo que vocês sabem desses países a nível de riqueza, de felicidade, de se as pessoas preferem ir para lá ou fugir de lá, tipo, cenas assim, tipo, as pessoas estão a fugir da Venezuela e não estão a ir para a Venezuela, as pessoas estão a ir para Singapura e não estão a fugir de Singapura, por exemplo. E sendo que isto aqui são dois opostos, a Singapura está no topo da tabela e a Venezuela está no fundo. E eu vou deixar aqui as estatísticas daqui a um bocado no vídeo. Então, há alguns pilares que têm, alguns princípios que têm que ser avaliados, que são alguns dos que esse ranking trata, mas o ranking tem alguns mais completos. O primeiro princípio são os direitos de propriedade. Os direitos de propriedade são divididos basicamente em três critérios, que são a exclusividade. Portanto, o primeiro é a exclusividade, e isso significa que se eu sou dono, digamos, do meu telemóvel, então o meu telemóvel deve ser apenas meu e o que eu faço com ele é resultado para mim, os lucros que ele me der são para mim e os prejuízos que ele me der são para mim. Portanto, se eu tiver uma quinta, é tudo meu, não vou estar a pagar impostos no que produzo, não vou estar a pagar em mim, etc. Depois, transferibilidade. Ou seja, basicamente direitos de troca. Se aquilo é meu, eu posso trocá-lo com quem quiser, posso vender, posso fazer o que quiser com aquilo. É meu e eu faço o que quiser com aquilo, quer seja para dar a um traficante de droga, quer seja para vender a outra pessoa, dar à caridade, é tudo meu. Okay? E por último, a segurança, que é no país onde eu estou, o quão provável é que o Estado me venha tirar aquilo, ou o quão provável é que me roubem facilmente porque não há segurança no país. Em segundo lugar, temos a efetividade da justiça, ou seja, para as leis que existem no país, especialmente as leis que estão ligadas à economia, o quão efetiva é a justiça a funcionar, ou seja, quantas vezes resolve os casos, o quão justa é, ou seja, sem corrupção e sem intervenção do governo e sem intervenção de outros parceiros, uh, e se de facto as regras são cumpridas e se as empresas podem abrir uma empresa nesse território, nesse país, e saber que a lei vai ser aplicada sem as atacar injustamente. Em terceiro lugar, liberdade de troca. A liberdade de troca é, acho que o nome explica por si próprio, é a liberdade de eu ter um bem ou de usar o meu tempo para trocar com outra pessoa por outro bem, pelo seu tempo, pelo seu dinheiro, por exemplo. Eu posso trocar uma maçã por uma melancia, é um bem por um bem. Eu posso trocar uma maçã por 2 euros, isto seria muito mau, mas posso trocar uma maçã por 2 euros e seria a troca de um bem por dinheiro, ou posso trabalhar uma hora para alguém para essa pessoa me dar uma maçã, que também é bastante mau. Mas, só por exemplos. Mas depois temos o governo limitado pela Constituição. O que é o governo limitado pela Constituição? É quando o governo, sem uma Constituição no geral, poderia fazer aquilo que lhe apetece. Por exemplo, vamos imaginar uma democracia, mas sem uma república. Ou seja, sem a Constituição e sem algumas leis base. Basicamente era o que o povo quisesse. 51% das pessoas decidisse matar 49% das pessoas, estava decidido e ia ser o que acontecia porque é pura democracia. No entanto, o que a maior parte dos países tem,
as democracias atuais têm, é a República e tem a Constituição, que são as leis bases do país. Por exemplo, todos devem ser tratados de forma igual perante a lei, ninguém deve ser discriminado com base em sexo, orientação sexual, religião, etc, etc. E pronto, muitas outras leis, por exemplo, o Estado não pode ter uma dívida maior do que isto, seria uma lei de uma boa economia, porque senão o Estado endivida-se muito. Pronto, basicamente leis base que, mesmo democraticamente, são difíceis de ultrapassar para proteger as minorias das maiorias. E o último princípio é se existe uma moeda segura. Se a produção de moeda ou de nota ou daquilo que é trocado é segura e não é facilmente abusada por qualquer banco central. Por exemplo, se o Banco Central decidir imprimir notas, e imprime bastantes, o nosso dinheiro vai desvalorizar segundo a inflação. Eu vou deixar aqui tipo, o significado de inflação para quem não sabe. A inflação é má, no geral. No geral é má, há sempre um bocadinho, mas quando é muito grande é má. Por exemplo, temos as crises de hiperinflação da Venezuela, do Zimbábue, não sei, da Alemanha após a Primeira Guerra Mundial, etc, etc. São todos exemplos do porquê que a inflação é má. E basicamente, quando está a haver muita inflação, as pessoas têm o dinheiro parado, o dinheiro está a desvalorizar. Então, uma fonte de moeda segura é basicamente um banco ou uma entidade responsável que nós saibamos que não vai estar sempre a imprimir moeda, que não vai tentar pagar dívidas ao imprimir moeda e sabemos que podemos contar que aquela moeda vai ser forte e estável. Então, agora já sabemos quais são os critérios pelos quais os rankings são feitos e como é que as coisas são avaliadas. Vamos pensar na correlação e vamos olhar para as tabelas e vamos ver o que é que os estudos nos dizem. O que podemos verificar é que quanto mais liberdade económica, melhor está o país. E isto melhor é muito relativo, eu sei, mas está melhor em termos de índice de felicidade, índice de desenvolvimento humano, está melhor em termos de PIB per capita, ou seja, que é o dinheiro médio que uma pessoa terá, está melhor em salários médios, em salários mínimos, está melhor também as pessoas mais pobres dos países livres são mais ricas que as pessoas mais pobres dos países pobres, mesmo em relação à população. Por exemplo, nos países menos livres, quase um terço da população, ou seja, cerca de 30% da população está em pobreza extrema, de acordo com os índices definidos pela ONU, etc, etc. Enquanto que nos países mais ricos, esse número é quase 0%, ou seja, mesmo nos países mais ricos, as pessoas mais pobres continuam a não estar em pobreza extrema. Portanto, se eu fosse um pobre, onde é que eu queria estar? Em que tipo de país queria estar? Queria estar num país livre. E é um bocado estranho porque a narrativa que se faz contra a liberdade económica é sempre de vocês não querem saber dos pobres, os pobres vão morrer, os pobres isto e aquilo. Mas a verdade é esta, está no mundo. Portanto, não é difícil perceber, é por isso que eu me falto um bocado com estas cenas. Portanto, os números. O salário médio do top 10 de países com mais liberdade económica é 40.376 dólares americanos, enquanto que dos últimos 10 da tabela da liberdade económica são apenas 5.649 dólares americanos. Mas pronto, eu não sei as pessoas que estão a ver isto se têm alguma orientação política já, se vocês agora que começaram a ver os vídeos e viram o de esquerda contra a direita tinham alguma posição definida e têm agora, mas façam um desafio qualquer um de vocês e é que encontrem um país com pouca liberdade económica que seja um melhor país para viver do que um país com muita liberdade económica. Acho que é isso que vos peço. E pronto, e divirtam-se, tipo, agora que sabem mais ou menos as bases, vão formar a vossa própria opinião, vão pesquisar os países, vejam os países ricos, vejam os países pobres, vejam qual é a liberdade em cada um. E é o melhor desafio que eu vos posso fazer, é eduquem-se a vocês mesmos, dei-vos as bases e agora, pronto, digam-me alguma coisa se acharem interessante como é que as pessoas são cegas sobre isto. Acho que é tudo por este vídeo. Obrigado.